Fala, gente boa. Bom, como não poderia deixar de ser, então eu não poderia iniciar um vídeo sem mostrar uma gravura ou uma foto antiga, tá? Bom, o que eu mostrarei a vocês, tá? Essa gravura aqui, ó, tá? Infelizmente eu não tenho a data em que ela foi feita, tá? Bom, vocês veem aqui três casas, tá? A casa do meio, tá? Que vocês estão vendo, ou que eu estou tentando mostrar a vocês, tá? Essa casa aqui que aparece ao centro, tá? Durante um certo tempo, ela foi o local onde foi a sede, ao mesmo tempo a sede e o local em que foi impresso o jornal Colonizaiton, tá? Antes dessa casa do meio ser a sede desse jornal Colonizaiton, aqui também essa casa foi a sede da própria colônia Dona Francisca, tá? Então, repetindo aqui, voltando a mostrar de novo, tá? A casa do centro, aqui que aparece ao centro da gravura, tá? Ela foi a sede e o local em que foi impresso o jornal Colonizaiton. Para quem não sabe, o Colonizaiton, tá? Foi aquele jornal impresso em alemão que circulou durante 80 anos. Ele começou a circular em 20 de dezembro de 1862, essa é a data do lançamento do número piloto do jornal, e ele circulou pela última vez em 21 de maio de 1942. Na época, ele já havia deixado de ser impresso em alemão, já era impresso, obviamente, em português. Ele havia mudado de nome, era Correio de Dona Francisca, uma coisa assim, tá? Então, esse jornal, que circulou durante 80 anos, ah, funcionava nessa casinha que eu acabei de mostrar a vocês, tá? Mas afinal de contas, por que eu estou mostrando afinal de contas, por que eu estou falando do jornal Colonizaiton, né? Um jornal que circulou já há muito tempo, deixou de circular há muito tempo atrás. Bom, por causa de um fato bem curioso que ocorreu em 1871. Bom, em 26 de maio desse ano, obviamente, 1871, partiu do porto de Hamburgo um navio a vapor chamado Randall Queen. O capitão desse navio era o Enoch James, que eu acredito era inglês, né? Bom, esse navio, praticamente 2 meses mais tarde, em 18 de julho, esse navio ele acabou chegando e atracando no porto de São Francisco. Mas, afinal de contas, o porquê que eu estou citando um navio de imigrantes, se tantos navios, se centenas de navios de imigrantes chegaram, atracaram o Porto de São Francisco durante tanto tempo, né? Bom, é que esse navio ele tinha uma peculiaridade. Ele tinha 60 passageiros e todos esses passageiros, todos esses imigrantes, eles eram oriundos da Suécia, né? De uma cidade, de uma condado chamado Schonen, SCH, dois Os, Nen, né? Schonen, né? Esse era o nome do condado, da região da Suécia de onde saíram essas pessoas. Ah, desculpem a voz, né? Bom, mas afinal de contas, se Joinville era predominante, ou melhor dizendo, a colônia Dona Francisca era um local predominantemente alemão, mas afinal de contas, o que esses suecos, né, esse bando de suecos, essa leva de suecos estavam fazendo aqui? Bom, na verdade, essas pessoas, a intenção delas era imigrar para a Austrália. É que mais ou menos nessa mesma época, na verdade, cerca de 20 anos antes, ali por volta de 1850, foram descobertas as primeiras minas de ouro na Austrália. Então, essas pessoas, obviamente, elas estavam de olho no ouro, nas minas de ouro da Austrália. Só que houve um porém. O navio da onde que elas pegariam, que curiosamente não seria na Suécia, mas seria no porto de Copenhague, esse navio ele já havia partido rumo à Austrália. Eles acabaram perdendo esse navio, que saiu de Copenhague. Então, o que aconteceu? Um agente da sociedade hamburguesa, que é aquela empresa que loteou e colonizou Joinville, um tal de Drissen, né? Esse cara, o tal do Drissen, que era como eu acabei de mencionar, era um funcionário, um agente da sociedade hamburguesa, ele acabou convencendo essas pessoas a pegar um outro navio ali, obviamente em Copenhague, no porto de Copenhague, rumo ao Brasil. Então, o que o nosso amigo Drissen, ele disse, né, aos suecos, né, a essas pessoas? Que eles estavam indo, né, que eles iriam
rumo a uma colônia sueca no Brasil. Então, o que mais que o nosso amigo Driesen disse, né? Disse a essas pessoas, né? Que além de eles estarem se dirigindo a uma colônia sueca, eles teriam 10 anos para pagar os seus lotes de terra. E, além disso, além de terem 10 anos para poder pagar os seus lotes de terra, essas pessoas ficariam hospedadas durante 10 dias gratuitamente. Só que, obviamente, isso era tudo uma grande mentira. Quando eles chegaram aqui, eles perceberam que não era nada disso. Para piorar, esse navio, né, o Raydon Queen, a água, né, que foi consumida a bordo era imprópria ao consumo, é uma água de consumo, uma água já estragada, vamos dizer assim. Essa água ela foi armazenada em um tonel onde anteriormente foi armazenado vinho. Então imagine o gosto, né? Os problemas de saúde, enfim, quantas pessoas passaram mal durante esses praticamente 2 meses de viagem. E, além disso, só havia um bote salva-vidas a bordo desse navio, o Raydon Queen. E, para piorar, assim que esse navio ele chegou a São Francisco, esse único bote que havia a bordo do navio, ele acabou sendo roubado por marinheiros, né, que obviamente fugiram. Então, o capitão do navio, o Enoch James, ele teve que alugar uma bateia, sim, uma bateia, para transportar essas 60 pessoas até Joinville, né? Por incrível que pareça, dessas 60 pessoas, desses 60 suecos, 2 casais, né, acabaram se radicando em Joinville. Um desses casais foi o Carl e a Brita, né? O Carl Johan Brolin e a Brita. O Carl, ele era agricultor, né? Era um casal de agricultores, ele tinha 26 anos e ela tinha 24 anos. As únicas informações que se sabe a respeito desse casal, o casal Brolin, tá? É que eles acabaram se radicando na Estrada Santa Catarina. Para quem não sabe, a Estrada Santa Catarina, ou Catarina-Straße, tá? Equivale hoje à Avenida Getúlio Vargas. Então era ali que o nosso amigo Brolin vivia. E ele acabou falecendo em 8 de junho de 1897, tá? Com 52 anos, caso os meus cálculos estejam corretos, tá? Então era essa a idade que ele tinha quando faleceu, 52 anos, tá? E ele era natural de uma cidade da Suécia chamada Grituta, tá? Esse era o nome da cidade do qual ele era oriundo, tá? O outro casal, tá, que se radicou em Joinville, tá? Foi o casal Svensson, tá? O Johan Svensson, que tinha 43 anos em 1871, e a esposa dele, que era Marie, que era 1 ano mais jovem que ele, tá? Então, esse casal, caso eu não esteja enganado, tá? Esse casal, o Johan e a Marie, eles acabaram se radicando, caso eu não esteja enganado, na região da Estrada Dona Francisca, que hoje é a SC 418. Inclusive, ele teve um fim de vida trágico, um fim de vida terrível. Ele acabou sendo assassinado durante um ataque indígena em 1911, em 4 de janeiro de 1911. Se eu for descrever como esse episódio, possivelmente o youtuber vai dar um strike aqui no vídeo, né? Como eu não quero isso, então essa é a única informação que eu posso passar a vocês, que ele foi assassinado, tá? Infelizmente, infeliz e tragicamente, né? Esse foi o fim de vida do nosso amigo Svensson, Johan Svensson, né? Que era agricultor. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha a passar a vocês hoje, tá? Perdoe-me caso, porventura, eu tenha deixado alguma informação de fora, tá? Mas caso algum de vocês queira dar alguma opinião, queira corrigir alguma informação errada, queira inclusive passar alguma informação extra que eu tenha deixado de fora a respeito do tema de hoje, né? Vocês têm toda a liberdade, basta apenas vocês comentarem aqui embaixo do vídeo, tá? O espaço está livre, tá? Como sempre, tá? Então, como sempre, vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença e pela paciência de vocês. Até semana que vem e fui!